Bom dia, então. Vamos iniciar nossa EBD orando ao nosso Deus. Senhor, Deus amado, te amamos por mais esse dia. Amamos também, Senhor, e te louvamos por esse dia, Senhor, por tudo que tem nos dado. E pedimos que nos ajude agora, com teu Santo Espírito, para que possamos compreender os teus ensinos, estudar a tua palavra, estudar sobre a tua igreja, Senhor, esta ordenança que nos deste, Senhor, para o nosso bem, Senhor, para o nosso benefício. Nos ajude, Senhor, a vivermos tudo que temos aprendido, Senhor, a praticarmos a tua lei, Senhor, a praticarmos de coração, Senhor, te amando realmente com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então, última aula a gente teve um apagão, então eu vou passar rapidinho o que a gente passou na última aula, especialmente porque não gravou, e a gente começa então a parte nova. Então, na última aula, um pouco na penúltima, a gente falou sobre a legalidade da conexão entre igreja e Estado, certo? Se é legal, diante de Deus, ter uma união entre igreja e Estado, um acordo de forma amigável. A gente levantou alguns pontos. O primeiro é que há um fundamento para essa aliança no fato de que Cristo, ele é o cabeça. De quem? Da igreja e do Estado, certo? Então, ele como governante sobre os dois, a gente tem o mesmo governante sobre as duas instituições, a gente pode ter uma aliança amigável com base nisso, certo? Ele está como o soberano sobre todas as coisas e usa o governo civil, a gente discute um pouco sobre isso, para também auxiliar o avanço da sua igreja e do seu evangelho. O segundo ponto é que tem em comum, tanto a igreja quanto o Estado, certos fins. Por exemplo, a segunda tábua, né, dos 10 mandamentos. A gente tem que, tanto igreja como Estado, tem que promover a santidade da vida, o não roubar, falar a verdade e tudo mais, tudo isso, né, não dar falso testemunho, são fins em comuns importantes que os dois têm, tanto a igreja como o Estado, certo? Um outro ponto que a gente levantou é que existe um denominador comum, que são as pessoas que fazem parte da igreja e do Estado. Muitas vezes, mesma pessoa, certo? Essas atribuições à mesma pessoa não podem ser andacônicas, elas têm que estar em harmonia. Então, mesmo político pode ser também um membro da igreja, certo? Mesmo presbítero pode ser também, ter algum cargo, alguma influência civil. Diácono, pessoas da igreja. Então, existe esse denominador comum que faz com que a gente possa ter, de fato, uma ligação entre igreja e Estado. E o último ponto aqui é que existe uma aprovação de Deus que a gente viu no Antigo Testamento, que é a ligação Israel como Estado e Israel como igreja. A gente viu sobre essa distinção, a gente viu sobre as cortes que a gente tinha também, tanto civil, a respeito das coisas do rei, no sentido de governo civil, como também os levitas, os sacerdotes, julgando as coisas que dizem respeito a Deus, no sentido da igreja, eclesiástica. Então, a gente viu que existia essa ligação, essa união íntima entre igreja e Estado no Antigo Testamento, e a mesma coisa vale também para o Novo Testamento. Por mais que existiam peculiaridades a respeito da igreja e do Estado do Antigo Testamento, que a gente não pratica mais hoje, nem deve. Certo? Então, com isso, a gente viu que era possível ter essa conexão, era legal diante de Deus ter essa conexão entre igreja e Estado. A gente viu então alguns deveres, que é o que a gente terminou na última aula, que alguns talvez eram deveres que eram novidades para a gente. Eu não sei se vocês digeriram isso ao longo da semana, mas a gente vai passar rapidinho por eles também, antes de começar a parte nova. E o primeiro ponto é que tanto o Estado como a igreja devem ser considerados como partes moralmente responsáveis perante Deus. A gente viu que essa associação, uma associação de pessoas, não remove a responsabilidade daquela associação diante de Deus. E muito menos da pessoa que faz parte daquela associação. Então, qualquer atitude daquela associação, ela é responsável diante de Deus, e as pessoas que estão lá fazendo parte daquela associação, votando e tomando as atitudes, também têm essa responsabilidade. Tem a sua responsabilidade individual e a responsabilidade das decisões que foram tomadas em conjunto. Então, o Estado, ele é responsável perante Deus, que é fundamental. Esse, na verdade, é um fundamento para vários argumentos que a gente vai ver ao longo desse estudo. Então, o Estado, as pessoas, os líderes e o Estado como um todo, ele é responsável moralmente diante de Deus. Ele não está livre da lei de Deus. Ele não está livre disso. Como as criaturas não estão livres do Criador, a gente discutiu um pouquinho a questão de teonomia e autonomia. Então, existe autonomia? Só de Deus. Então, para os homens, existe autonomia? A resposta é não. A autonomia seria você a sua própria lei. Você responde somente a você mesmo. E não, você responde a Deus.
Por mais que pareça demorado, ele vai vir e vai te julgar. Certo? Vai julgar todas as pessoas e fará justiça o juiz de toda a terra. Então não existe essa autonomia, nem para o Estado. Então não é uma instituição abstrata que pode fazer o que quer. Serão responsabilizados. Todos que fazem parte do Estado serão responsabilizados pelas atitudes do Estado. Certo? Então tanto o grupo político como o eclesiástico têm uma personalidade moral. E são responsáveis. Eles podem agir de forma correta e de forma incorreta. Certo? Se não fossem responsáveis, a gente não pode falar que o Estado fez errado, que o governo fez errado, se eles não tivessem essa responsabilidade diante de Deus. Eles tiveram esse privilégio, essa atribuição, ordenança da parte de Deus. Então Deus autorizou a igreja e o Estado para funcionarem com certos poderes, mas com esses poderes também ele deu responsabilidades. Certo? O segundo ponto, então, é que tanto a igreja como o Estado precisam confessar e reconhecer a palavra de Deus revelada. Então a gente viu que para a igreja isso é natural, né? A igreja, obviamente, ela deve reconhecer a palavra de Deus revelada, né? Que são 66 livros, não são mais que isso, nem menos. E não só a igreja, o Estado também precisa reconhecer a vontade de Deus revelada. Isso deriva do primeiro ponto, que a gente falou que é o fundamento. Se o Estado ele tem uma responsabilidade moral para com Deus, como é que ele não deve reconhecer a palavra, a vontade de Deus revelada? Como é que ele vai fazer certo se ele não sabe qual é a vontade de Deus? Então o Estado, ele deve reconhecer a palavra de Deus revelada e cumprir o que ela disse, no que diz respeito às suas atribuições. Então o Estado, ele tem esse dever, certo? Ele não tem que ficar longe da religião, ele precisa da religião verdadeira. Ele precisa reconhecer a palavra de Deus. Então isso é consequência da sua responsabilidade, certo? Então ele não está à parte da palavra de Deus. E o terceiro ponto que a gente viu é que o Estado ele é obrigado a reconhecer a religião verdadeira e, tanto quanto lhe seja possível, promover os interesses da religião verdadeira. E por que isso? É possível o Estado atingir os seus objetivos sem que o Evangelho alcance as pessoas? Não. Quando ele tem a palavra de Deus, a vontade revelada, ele começa a ler ela, o que ele vai descobrir? O ser humano é o quê? Bom, naturalmente, essencialmente, na sua raiz? De jeito nenhum. Ele vai cumprir as leis civis? De jeito nenhum. Os políticos vão cumprir as suas leis que eles mesmos promulgaram? De jeito nenhum. Somente se o Evangelho alcançar essas pessoas. Então, para o Estado alcançar os seus objetivos, ele precisa auxiliar a igreja para que a igreja alcance também os seus objetivos. Certo? É necessário. Sem o Evangelho, não é possível ter uma sociedade realmente civilizada, ordenada, que cumpre e alcança os seus objetivos do bem total, do bem temporal da sociedade. Certo? É impossível. Ponto final. Então não existe Estado laico que seja bom. Ele vai degringolar uma hora ou outra. E o quarto ponto é que o Estado, em tudo que lhe for possível, deve apoiar a igreja para que ela alcance esse interesse. Isso é o que a gente falou, na verdade, né? Eu voltei. Promover os interesses, né? Falta o Evangelho. E alcançar os seus interesses, né? Então, a gente estava falando disso, eu misturei um pouco os dois. Ele precisa, os dois como ordenanças de Deus, eles têm que apoiar uns aos outros. Certo? Então, Deus ordenou tanto a igreja como o Estado. Eles são companheiros de trabalho. Atribuições diferentes, mas são companheiros nessa mesma terra, neste mesmo mundo. Então, eles têm que apoiar um ao outro para que cada um alcance os seus objetivos. Certo? Então, eles são companheiros, servos do Senhor, que estão a serviço do Senhor, num trabalho que foi instituído pelo mesmo cabeça, e eles devem, então, cooperar entre si, e não destruir um ao outro. A gente vai ver mais para frente a necessidade dessa conexão, porque se eles não são amigos, eles vão ser o quê? Inimigos. Podem ser neutros? Dizem que sim, né? Todo mundo aí diz que sim, mas nós veremos que não pode, não há neutralidade. E o quinto ponto, que talvez é o mais polêmico em si, é que o Estado deve reconhecer a igreja, ele tem essa responsabilidade moral, e até onde lhe permitam as circunstâncias, subsidiá-la. Se ele deve promover os interesses da igreja, apoiar a igreja, isso inclui somente o quê? Falar que ela é a verdadeira, vão para lá? Ou implica em realmente apoiar com todos os recursos que Deus colocou ao Estado? Ele deve ser um bom mordomo ou não?
O Estado deve, com os recursos que ele tira do próprio povo, que ele tem o direito de tirar, recolher impostos, usar bem esses impostos? Então, ele pode financiar a igreja. E aqui a gente tem a questão das circunstâncias, né? Nem sempre é conveniente que ele financie determinadas igrejas. Mas ele pode, e algumas vezes talvez até deva, financiar a igreja. A gente tem talvez um apoio pecuniário a qualquer religião que exista no Brasil, né? Seja com não cobrar impostos ou então distribuição de terrenos, lotes e coisas assim, que de uma forma ou de outra é um auxílio pecuniário. Só que isso é para quem pede, né? Talvez quem tem influência civil, não é para todos, qualquer religião, mas para quem tem alguma certa influência, né? Então a gente viu esse ponto. Se o Estado ele é um agente moral, se ele tem uma responsabilidade para com Deus, se ele deve reconhecer a vontade de Deus revelada, se para ele alcançar os seus objetivos ele precisa apoiar a verdadeira religião, a única que traz o evangelho, que transforma as pessoas, por que a gente exclui a parte financeira de tudo isso? Faz sentido excluir só uma parte de todo o seu apoio? Então o Estado, a gente viu que ele poderia, a única conclusão é que quando permite as circunstâncias, sim, subsidiar pecuniariamente, né, financeiramente, a igreja de Deus. Certo? Todo mundo sempre fica com o rosto meio estranho quando a gente fala isso, né? Uma parte... Vocês têm medo do que em relação a isso? Que aconteça alguma coisa errada ou não concordam em si? Sim. A minha questão é, nós estamos falando aqui de apoiar igrejas bíblicas, né? Fiéis à palavra. A questão é, o Estado vai ter esse discernimento? Sim. Se a gente percebe a nossa realidade hoje, né? Nós até com política de incentivo, a religiões budistas, toda essa linha estranha, né? Inclusive até mesmo o islamismo. Então, eu penso que talvez não tenha esse controle. Quem vai dizer qual religião apoiar ou não? Então, a questão é, o Estado, ele tem um dever, certo? Se ele faz errado, ele vai ser responsabilizado, certo? Se ele financia o mal, o engano, ele vai ser responsabilizado, não vai? Ele tem o dever de financiar o engano? Claro que não. Ele será punido por isso. Ele tem o dever de financiar, de apoiar de maneira geral, incluída aqui financeiramente em algumas circunstâncias, a verdade? Sim. Então a gente está falando que o Estado deve fazer. O que vai acontecer na prática, infelizmente, sempre a gente tem fatos e mais fatos ao longo da história do Estado fazendo coisas erradas. Certo? Sendo errado. Sim, um exemplo disso, que pelo menos para mim eu consigo descansar tranquilamente em Deus, é a questão da pena de morte. Né? Isso eu consigo descansar plenamente em Deus, porque eu sei que Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele vai pagar, né? Aqueles julgamentos injustos que porventura Ele virá trazer. Mas em relação nesse ponto específico da ajuda financeira, eu fico pensando, claro que, pelo menos eu, no conhecimento dos irmãos aqui, que tenham esse poder, né, de influenciar de alguma forma no Estado para que dê essa contribuição pecuniária. Mas eu fico pensando assim, se nós tivéssemos, qual seria o papel que nós iríamos ter, se seria realmente bom nós trabalharmos, digamos que todos aqui nós temos alguma influência sobre o Estado. De que forma seria bom nós trabalharmos, lutarmos para que o Estado de fato exercesse esse papel, sabe? Tendo em vista que ele pode não apoiar uma igreja que seja bíblica de verdade, apoiar, enfim, essas religiões budistas e inclusive islã, essas questões. Então eu ainda fico com essa questão. A questão é que ele apoia, não apoia? Ele apoia o quê? Ele não financia tantas coisas que talvez não são nomeadas como religião, mas tem uma ideologia por trás que prega o engano.
Então o Estado ele está financiando, usando nossos recursos para financiar coisas, ONGs e tudo mais que seja, que são erradas. Se a gente não luta para que ele financie somente o certo, ele está financiando errado. Certo? Então ele está realmente usando dinheiro. Se a gente não faz o certo pensando que está tudo bem, ele não está tudo bem, porque ele está usando os recursos e ele está usando de forma que a gente desaprova. E não só que a gente desaprova, mas que Deus também desaprova. Então eu não vejo nenhum problema em lutar por esse ponto. Talvez não esteja na lista de prioridades, né? Mas eu não vejo nenhum problema em um Estado financiar igrejas que sejam realmente bíblicas, né? A questão é que o Estado pode fazer o que ele quer com o dinheiro. Se o Estado é composto por pessoas que o Evangelho não alcançou, ele vai usar errado. Não vai ser um bom mordomo. Então, do ponto de vista certo e errado, não tem nenhum problema. Do ponto de vista prático, também não teria nenhum problema. Aí, sem dúvida, nem sempre o Estado vai ser perfeito. Do mesmo caso da pena de morte, né, que é um exemplo também que eu cheguei até a pensar, né, similar nesse ponto. Né? Seria melhor não ter nada, para não... O argumento dos que falam que não precisa der, porque seria melhor não ter nada. Pode ser certo, mas é melhor não ter nada para não acontecer nada de errado. Esse seria o mesmo argumento para o financiamento. Né? Seria melhor não financiar nenhuma religião, o que é impossível. Duvido que o Estado não financie alguma ideologia, porque se não está financiando uma religião, está financiando o ateísmo. Certo? Então não tem como... É a questão da neutralidade. Não existe neutralidade. Então ou a gente luta pelo certo, ou o errado vai ser feito. Eu acho que a questão aqui é o seguinte, talvez o que a gente queria falar, é nós deixarmos ser, né, financiados por e ser associados que estamos sendo financiados pelo governo. Né? Então, assim, andar junto com o governo, as pessoas podem nos olhar com um olhar estranho, né? Poxa, mas essa igreja ela anda de mãos dadas com o governo, que faz tantas coisas erradas. Tem essa questão também, né? E uma coisa que na hora que você falou é certo ser financiado pelo governo, nós estamos lendo o 1 Crônicas, painel, e ali, bem claro, Davi separando o dinheiro dos impostos para a construção do templo. Né? Então, as riquezas que ele conquista, né, com a ajuda de Deus nas suas batalhas, ele separa tudo para a construção do templo. E Deus deixa claro que seria seu filho. E ele dá instrução para o filho dele, Então, é certo na vida né, que é certo subsidiar. Mas, do jeito que caminha, é complicado, né? Será que eu tinha que mudar? Deus tem que mudar o coração desse governo. O autor até fala, o autor desse livro fala que, cita esse exemplo, né, que Israel apoiava, tesouro público, né, nacional, apoiava também a igreja e também reis pagãos. Não era só o exemplo de Davi, existiam reis também que associaram com Salomão e tudo, que apoiavam a igreja com recursos da nação. Então existe esse aval, por assim dizer, né? A sanção bíblica, onde não há nenhuma condenação, nada nesse sentido, né? Apesar de ser uma narrativa, tem que ler com cuidado, né? Mas não há nenhuma sanção de Deus contra isso. Né? E outra questão que a gente vai ver, que é um argumento que levanta muito contra essa conexão, que chega ao ponto financeiro também, mas não é o principal, é se isso vai tirar a independência espiritual da igreja. E a gente vai ver que isso não tira, não deveria. Então a gente vai chegar nesses argumentos contra essa conexão, que é da independência espiritual da igreja e da liberdade de consciência, dos princípios de tolerância. É que a gente vai ver uma parte agora também que talvez choque um pouco também as pessoas no momento. Porque Sim. o governo também pode falar, desculpa. O governo também pode falar, estou te fazendo um favor, mas... Exatamente. O apoio financeiro muitas vezes vem com sacrifício da independência da igreja. Isso não deveria acontecer. A gente vai... Para as eleições, né? Apoio da bancada, apoio da bancada. A gente vai chegar nesse ponto, não sei se hoje, mas no próximo domingo com certeza. Sim. Então, só para tirar uma dúvida, né? Eu aprendi que... no livro de Esther é o livro mais político da palavra, né? E você tocou nosso nome rapidinho sobre Mordecai foi morto, né, pela própria sanção da lei que ele queria que o rei executasse. Então houve morte. Mordecai era o tio, né? Amã foi morto. Então ele foi morto.
E Mordecai ele foi exaltado por Deus, né? E porque ele estava se preocupando com o povo. E Amã se preocupava só com o povo dele. E Israel foi tirado, né, dessa lista, pelo contrário, foi levado para ser destruído. Então, assim, nesse caso bíblico, a gente vê o Estado participando porque a glória do Senhor era o maior objetivo do Antigo Testamento, né? Mas hoje, desde que me entendo por gente, o Estado nunca executou, claro, pela ordem de Deus, pela soberania do Senhor, né? Pelo controle do Senhor, o Senhor vai se executar. Mas, do contrário, como está falando aqui por irmão, o Estado deveria. Né? E muitas coisas aconteceram por conta do Senhor, não simplesmente por conta, porque como ele se denomina muito mais hoje como um Estado laico, que é neutro, ele vai abrir portas, como a irmã falou no começo, não é assim, para outras entidades que se chamam religiões. E sempre estamos correndo risco. E acaba que, no meu ver, o irmão me corrija, nós acabamos sempre indo para a escatologia, onde a Glória, a última vez, se não me engano, falou sobre o aborto, onde em muitos lugares o Estado aprova. Então, uma coisa não puxa a outra e acaba a gente confiando demais. Confiando demais? No sentido assim, do Estado participar de tudo aquilo que seria o ideal. Não, então, o Estado deveria fazer o ideal? Claro que sim, porque é vontade de Deus. Então, é vontade de Deus que o Estado financie essas coisas, abra as portas para essas coisas que não são a religião verdadeira? Claro que não. O Estado será responsabilizado. A gente pode cobrar o Estado por aquilo que Deus, na sua vontade revelada, manda ele fazer? Devemos. Devemos cobrar que não haja aborto? Devemos. Devemos cobrar que ele não financie o engano? Devemos. Então, mesmo que ele não faça, mesmo que as coisas não deem certo, mesmo que a maior parte da população da nação seja contrária a Cristo, nós mesmo assim devemos exigir a nossa parte, fazer o possível para que o Evangelho seja pregado e o Estado cumpra as suas atribuições que Deus ordenou. Certo? Então, mesmo que o Estado não esteja fazendo seu papel, mesmo que várias igrejas tenham se desviado, mesmo que as pessoas não estejam fazendo seu papel, não importa qual que é a função dela, elas deveriam, elas são responsáveis diante de Deus, Deus vai cobrar elas. A nós cabe pregar o Evangelho, cabe cumprir o nosso papel como civil, como membro de igreja e exigir isso dos outros também. Não tem nenhum problema nisso. Eu não entendi bem qual que é o ponto que a senhora estava levantando. Então, como o irmão falou ali sobre, né, que o Estado deve, mas a gente vê que a realidade nossa não está caminhando para isso, né? Se não fosse intervenção do Senhor, né? Então, isso que eu fico com dúvidas, né? A gente, assim, confiar naquilo que realmente, se não fosse o Senhor e a proteção do Senhor pela igreja, não aconteceria, né? São leis e normas que eles cumprem baseado na palavra, mas hoje em dia está tudo distorcido, né? A nossa realidade em relação ao que está. Veja bem, todo mundo deve alguma coisa, não só o Estado. A gente está falando aqui os deveres do Estado e tudo mais, mas a gente também deve fazer muitas coisas. A nossa justiça deve exceder a de quem? Dos fariseus. Qual que era a justiça dos fariseus? No zelo evangelístico, qual que era a justiça deles? Eles atravessavam terra e mar para fazer o quê? Um prosélito. Mas vê se uma pessoa vai pregar para uma pessoa hoje. Se alguém pomposo vai pregar para uma pessoa hoje, ou se vai atravessar terra e mar para isso. O zelo evangelístico dos fariseus era tremendo. O seu apoio financeiro que a gente estava falando, eles davam dízimo do quê? Até do cominho, das coisas. Eles eram bem severos nisso. Quantas pessoas dão dízimo nessa igreja? E o dízimo de tudo. Não só o dízimo do que recebe líquido na sua mão. Aí pergunta para a pessoa, você dá dízimo do bruto ou do líquido, por exemplo, para ver? O zelo dos fariseus era, eu vou ver direitinho tudo que eu recebo para dar realmente 10% de toda a minha renda. E nós não cumprimos. A única forma de cumprir é o quê? Se Deus realmente intervém na nossa vida. O Estado também. A gente tem que valer o que as pessoas devem fazer. Não que isso vai salvá-las, a gente já discutiu muito sobre isso, mas as pessoas devem. A justiça que vai nos salvar não é ser mais justo que os fariseus nesse sentido. Sem dúvida nenhuma,
a justiça de Cristo. Mas nós devemos cumprir a palavra de Deus. E nós exigimos isso. E entendemos que só cumprimos quando o Espírito de Deus intervém na nossa vida, nos santifica. Com o auxílio dele, nós buscamos a santificação. Então, nós falamos isso para as pessoas e também para o Estado. A gente precisa entender quais são os deveres. A gente não pode negligenciar o conhecimento dos deveres que a gente tem que fazer. Certo? Porque a gente recebeu graça. Graça para quê? Para andar nas obras que ele preparou para nós, de antemão. Então, a gente passa a lista de deveres, exige isso das pessoas também, não no sentido farisaico, mas no sentido de que isso é realmente o amor de Deus. Cumprir a lei de Deus. Certo? A lei de Deus é resumida em como? Em amar. Certo? O resumo dos 10 mandamentos é em amar. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Então, a gente fala dos deveres entendendo que essa é a forma da gente demonstrar o amor que a gente recebeu de Deus. E o Estado, como responsável moral de Deus, a gente também fala que eles devem fazer isso, porque isso é a vontade de Deus. Nós devemos. Os profetas faziam o quê? Deus mandava os profetas desde madrugada até o final do dia para falar qual era a vontade de Deus para a vida do povo. E também proclamar o Evangelho, sem dúvida nenhuma. Então a gente fala dos deveres entendendo todas essas outras coisas também. Então a gente deve falar também da graça de Deus. Talvez esse é o ponto que a senhora está levantando. A gente tem que trazer os deveres, mas falar toda a visão, né? Só é possível cumprir com o Evangelho, que é o ponto que a gente falou lá atrás. O Estado, depois que ele tem esse dever moral, reconhece a vontade de Deus, qual que é a forma dele alcançar os seus interesses? Ajudar a igreja para que o Evangelho alcance as pessoas. O Estado só vai conseguir esses objetivos, cumprir o seu dever, quando o Evangelho está realmente no coração do povo e dos governantes. Então, se foi esse ponto, né, sem dúvida, né, tem que ter Evangelho, né, não tem como ter o dever. Não é possível cumprir qualquer coisa sem Cristo, né, sem Deus. Era isso. Bom, sim. Eu estava pensando aqui, eu acho que o que acontece muito hoje em dia com a gente, sim, é que a gente se pega pensando na religião como o mundo pensa. Tipo, você é evangélico, você tem as suas leis. Ele é católico, ele tem as leis. Ele é muçulmano, ele tem as leis. E a gente tem que respeitar todo mundo, ninguém tem que exigir nada de ninguém. E a gente tem que lembrar e trazer a memória que Deus é soberano. Que o muçulmano, o católico, eles vão responder diante de Deus por não obedecer a sua palavra. E quando Deus fala que o pecado leva à morte, o pecado leva à morte. Vai fazer mal para a pessoa. Tipo, essa questão do aborto que está tão... sabe, vai levar à morte a pessoa vai ficar mal, vai fazer mal para a vida da pessoa, não é só uma questão de algo que eu acho, que você acha, mas é o filho do estuprador, gente, vai fazer mal para a pessoa aquilo, porque é errado, porque é pecado, porque a Bíblia diz que é errado. Pergunta o que Deus acha, né? Não... Exato, e às vezes a gente entra, infelizmente, por ter isso de todos os lados, não, você tem que respeitar todos, mas respeitar todos não quer dizer que todos estão certos e que cada um pode pensar do jeito que quer. É dizer, você tem sim, mas eu vou te falar o que Deus fala. E aí, né, você tem que conhecer a Deus, você tem que conhecer a Cristo, você tem que... E a gente tem que... eu estava pensando aqui, acho que esse é um pouco do problema, que a gente acaba... Não, a gente não pode impor. A gente deve falar para as pessoas, a gente deve mostrar o amor de Deus, deve mostrar que o pecado delas vai levar à morte. Então, eu acho que tem um pouco disso também. A gente vai tratar tudo isso se a gente chegar, né? Até agora eu não passei do que a gente passou das últimas aulas. Mas a gente vai falar sobre isso, o que a gente deve fazer, essa coisa que ele vai colocar até como a fé, nesse sentido, o cristianismo é agressivo nesse sentido. A gente invade as coisas para falar do Evangelho. Por outro lado, a gente respeita a opinião da pessoa, no sentido da consciência dela. A única pessoa que pode cativar a consciência de alguém é a pessoa divina. Então a gente vai tratar isso, sobre os limites da liberdade de expressão, sobre tolerância e tudo mais, e também sobre o que o Evangelho, esse aspecto de agressão do Evangelho. Vamos passar, que acho que a gente vai chegar, acho que a gente levantou todos os argumentos antes de a gente começar, né? Então eu vou falar sobre a necessidade da conexão. Então eu falei da legalidade, falei dos deveres. Eu vou falar que isso, na verdade, é uma necessidade. O Estado tem que necessariamente estar conectado à igreja, certo? Então, e a questão principal não é financeiramente.
Isso é um dos pontos, não é o principal a ser levantado. O principal é que o dever do Estado é reconhecer e professar a religião verdadeira, é ter uma aliança amigável com a igreja, para que ambos servos do Senhor cooperem na caminhada no que foi proposto a eles. O argumento proposto aqui, especialmente pelo autor do livro, é que a ordenança divina para o bem-estar temporal, que é a responsabilidade primária do Estado, e o bem-estar espiritual, que é a responsabilidade primária da igreja, ambos podem ter responsabilidades secundárias, objetivos secundários, eles estão tão relacionados um ao outro que deve haver, de forma inevitável, uma conexão entre os dois. Certo? Deve haver. Amigável ou não. Vai ser ou amigos cooperando, ou vão ser inimigos perseguindo. Certo? Então, tanto o elemento civil como religioso, eles estão tão entrelaçados na constituição da sociedade humana que eles tendem necessariamente a estabelecer ou destruir um outro. Certo? O que a gente professa, se o Estado professa contrário, como a gente falou na neutralidade, vai ser oposição. Um vai tentar destruir o pensamento do outro. E nós devemos tentar destruir o pensamento do mundo. Certo? Nós não devemos permitir que o mundo continue, por exemplo, pensando que aborto é algo normal, tranquilo, que a mãe tem o direito de matar o filho porque ela não quer mais. Embora isso possa parecer colocado dessa forma um pouco rude, mas é um assassinato. Certo? Que há perdão, etc. e tudo mais. A gente não vai tratar do aborto aqui, a gente já tratou ano passado, retrasado, no não matarás, mas a gente tem que mudar esse pensamento. Nós não devemos permitir, nós devemos destruir esse pensamento. Certo? Não há espaço no mundo para esse pensamento, a gente não deve permitir espaço para isso. Então, a não ser que a igreja e o Estado sejam considerados inimigos, eles devem se unir amigavelmente. Unindo, por exemplo, para que a sociedade tenha realmente a santidade da vida na cabeça, no coração, por exemplo. Promovendo, então, o bem-estar um do outro. Nós promovemos o bem-estar do Estado, da associação civil, e o Estado também promove o bem-estar da religião verdadeira. Não há, então, neutralidade entre os dois. Ou o Estado está unido à igreja para o seu bem, ou é um agressor invadindo os direitos da igreja. Falando o que a gente pode falar, o que a gente não pode falar, que horas que a gente deve reunir, o que a gente pode fazer, como que a gente deve administrar os sacramentos. O Estado, se ele não é amigo, ele vai, uma hora ou outra, começar a intrometer nos direitos da religião, da igreja, que foram dados por Cristo para a igreja, que não devem ser intrometidos, como a gente falou há um tempo atrás, pelo Estado. A questão da disciplina, do culto, da palavra, tudo isso o Estado não tem permissão de se intrometer. O Estado, então, ele é um aliado, protetor da igreja, ele deve proteger os direitos que Cristo deu à igreja, ou então ele vai ser um adversário. E o ponto é que ele pode ser um adversário declarado, ou então secreto. Porque se o nosso Estado, atualmente, especialmente o nosso Estado como está, ele não é declarado anticristão, ele é, de forma secreta, anticristão, que é o que nós estamos presenciando e vivendo. Certo? O nosso Estado, atualmente, ele não é a favor, em sua maioria, de Cristo. Tudo que a gente tem visto acontecer está sendo contrário à palavra de Deus. Tudo assim, uma boa parte. Então, o Estado, ou ele é amigo, ou ele é inimigo. Não há outra alternativa. Certo? O que Cristo falou, quem comigo não ajunta, espalha. Certo? Não há simpatizantes ou neutros nesse debate. O argumento é que se o Estado falha em reconhecer a igreja, a religião verdadeira, o Estado ou a igreja, ou ambos irão fatalmente sofrer. Certo? São opostos. Não há, de novo, neutralidade. Não pode coexistir como neutros. Certo? Nós pregamos coisas diferentes. Para provar essa necessidade da conexão, então, a gente vai levantar alguns pontos que dizem respeito a ambos os poderes, civis e religiosos. O primeiro é o caso do juramento. O juramento é o quê? É um elo, é um selo, que é a base da sociedade humana. É possível a gente fazer alguma coisa sem algum tipo de juramento? Não, até quando a gente se forma, não é? Quando a gente vai pegar o nosso papel lá, o canudo, o diploma, a gente faz um juramento. Certo? A gente faz juramento para várias coisas. Para a bandeira, todo homem aos 18 anos vai lá e jura a bandeira, jura do seu país e tudo mais. O juramento não é um ato civil, é um ato religioso que é superinduzido, é colocado em cima do civil. Certo? Esse é o ponto. Ambas as partes do juramento, eles clamam auxílio da solenidade e do sagrado da religião. Mesmo que algumas vezes da religião falsa e do engano, mas eles clamam a solenidade e o sagrado da religião. Eles ratificam o juramento com um apelo a Deus para ser testemunha dos termos.
tanto para ver se houve quebra, como se houve cumprimento. Certo? O juramento, essencialmente, é isso. Então, desonrar e negar o juramento religioso com um Deus onisciente, também onipotente por trás, é ter anarquia por lei. Certo? Anarquia por lei. Dissolvendo qualquer sociedade organizada. Vai ficar uma lei da força bruta, é o que a gente vê lá em Juízes. Cada um fazia bem segundo os seus próprios olhos. Isso era bom para o povo? Havia justiça? A sociedade tinha um bem-estar de fato? Não, anarquia não é uma forma possível de governo. Ou de falta de governo, né? Então, todas as relações de uma sociedade organizada, da maior a menor, ela é selada por um voto religioso. Certo? O último apelo que a gente pode fazer é um apelo a quem? A Deus. Até na Bíblia tem isso, né? Deus, não podendo jurar por nada maior, jurou por quem? Por si mesmo. Todo o resto da criação pode jurar por algo maior, não é? Que é por Deus. Certo? Então, o juramento essencialmente é isso. O pacto de um monarca com seus súditos não pode ser feito por uma lei maior, a parte do monarca, a não ser por um fato religioso. Certo? Se o monarca não responde a ninguém, tem poder absoluto, ele pode fazer absolutamente qualquer coisa. Certo? Então, o monarca também, quando faz um pacto com o seu povo, com seus súditos, ele deve fazer isso com Deus como testemunha, que é algo maior que ele. Não existe uma entidade abstrata que pode julgar as coisas. Existe Deus. Deus é o soberano. Então, a relação entre tronos e súditos, magistrados e a recompensa da lei, da justiça, o direito à vida, a propriedade, o privilégio da paz, da ordem, tudo descansa direta ou indiretamente debaixo de um juramento, com apelo a Deus. Que, por mais que o monarca possa não obedecer o acordo firmado, uma hora ou outra ele vai ser responsabilizado. O povo vai clamar a Deus. E Deus pode julgar ele enquanto ele está vivo e certamente julgará quando ele morrer. Certo? Então, o juramento é a base da sociedade. Não existe juramento que não seja religioso, senão são meras palavras. Se o Estado não deve ter nenhuma conexão com a religião, então ele retornará à sua condição de selvageria, de anarquia. Certo? Não tem como ter um Estado organizado sem a parte do juramento religioso. Certo? É uma necessidade dessa conexão. Nenhum ateu ou deísta pode afirmar que o juramento é meramente civil. Certo? Mas a essência do juramento é um apelo a Deus como testemunha da verdade e futuro vingador da quebra ou do engano. Certo? Se não tem essa entidade superior que fará justiça, não haverá nenhuma segurança do contrato entre as duas partes. Certo? Não haverá. Acho que Emmanuel Kant, ele fala que não tem como reconhecer Deus, entrar no mundo de Deus e tudo, né? Eles falam que coloca Deus pela porta para fora, pela porta da frente, mas depois ele coloca Deus pela porta de trás, que ele fala que a gente deve ver como se existisse um Deus que fará justiça e tudo mais. Porque é exatamente isso aqui. Se a gente não entende que não há Deus, que não terá essa justiça, uma hora ou outra, todas as coisas serão permitidas. E tudo de mal será feito. Certo? Então, um ateu ele não pode descansar em qualquer sociedade organizada sem um juramento de fato religioso. Certo? Não haverá nenhuma segurança para aquela sociedade. Então, dispensar a solenidade do juramento é penalizar a sociedade com uma existência insegura e uma dissolução rápida. Certo? Como juízes. Tudo bem? Então, o juramento é necessário. Os magistrados do Estado, sem uma conexão com a religião, natural ou revelada, e aqui natural, não sei o que exatamente ele quer dizer com natural, talvez seja aquela ideia da Constituição dos Estados Unidos, onde tem a ideia de teologia natural, né? O que a gente pode conhecer da vontade de Deus pela natureza, ou pode ser alguma outra coisa, não sei. Se não tem uma conexão com a religião, especialmente sem a obrigação do fato religioso, ele é incapaz de cumprir os seus deveres. Certo? O juramento é o elo, o selo da sociedade organizada, civil e tudo mais. O juramento deve ser necessariamente religioso. O outro ponto que eu queria chegar agora é que sobre o direito inerente à Igreja de Cristo de propagar o Evangelho e fazer discípulos em todo o país e nação debaixo do céu. Como é que o Estado e a Igreja vão se conectar a isso? Esse direito de propagar o Evangelho, de fazer discípulos e ir para todas as nações, a grande comissão é um direito que foi dado à Igreja por quem? Quem fez essa ordem? Essa grande comissão?
Jesus Cristo, o cabeça da igreja e o cabeça do Estado. Então ele é de tal natureza que não condiz, nessa ordem de Deus, ela é incompatível com o magistrado neutro. Pode o magistrado neutro permitir que o cristianismo propague o evangelho e faça discípulos em todo país e nação debaixo do céu? E o ponto é que o que a gente demanda, né, o poder irrestrito, livre e pleno de tomar posse deste mundo em nome de Cristo, com a exclusão de qualquer outra forma de fé e adoração, é o que o cristianismo demanda. Nós não aceitamos o engano, nós não permitimos que o engano seja propagado, nós repudiamos todo engano e falsidade, nós propagamos o evangelho de Cristo. E nós queremos que o evangelho de Cristo tome conta de toda a terra, em todas as pessoas, tudo, certo? É isso que a gente demanda, nada menos. Esse é o que o cristianismo exige, prega. A sua verdade está acima das outras, que não são verdades, né? Não tem uma verdade maior que a outra, né? É a única verdade, né? Então, neutralidade absoluta não é consistente com essa demanda. Certo? A gente exige que o evangelho seja propagado. O evangelho de Cristo não é como os sistemas politeístas que podiam coexistir com outras falsidades, outros enganos. Não. É exclusivo. Cristo fala o quê? Que ele é a verdade. Ele é o único caminho. Não há outro. Tudo o resto é engano, é falsidade, é mentira. Então o caráter, as pretensões do cristianismo exigem que se abandone e rejeite todas as outras religiões. Não pode haver sincretismo. Isso não é cristianismo. Então o evangelho, ele divide, não é? A verdade divide e separa os laços formais da sociedade humana. Que é o que a gente vê lá em Mateus 10, 34 a 36. O que está escrito lá? Quem achou pode ler, por favor. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Então todos os laços formais da sociedade, os mais básicos da sociedade, são separados quando o evangelho alcança uma parte só, não é? Então isso é separado, é dividido. Porque o evangelho ele não veio nesse sentido para trazer a paz. Todos somos iguais debaixo do sol, todos temos os mesmos direitos e tudo mais. Tudo é verdade para quem quiser, etc. Nós não pregamos isso. Nós pregamos que estão errados. Vão para o inferno. Isso deve ser mudado. Nós não permitimos que a falsidade se ande de mãos dadas com a verdade, né? Esse ecumenismo, né? Não faz parte do cristianismo. Então há o suficiente no evangelho para despertar hostilidade no coração humano, ter caído. Há o suficiente para que sejam hostis a nós. Porque nós vamos de cara no cerne, no problema da questão, que eles não querem ouvir, que o mundo decaído não quer ouvir. Certo? Então, é uma direta oposição às práticas e aos princípios do mundo. Tudo que o mundo prega, a gente fala, não, pare de fazer isso. Eles serão hostis. Certo? Há separação, porque nós não nos conformamos com este mundo. Tudo bem? Não nos conformamos. Primeiro princípio e dever do evangelho, então, é na verdade de agressão. E aqui, não entendam agressão física e hostilidade no sentido de ferir os princípios da tolerância que a gente vai ver mais para frente. Nós não agredimos ninguém, nós não forçamos o evangelho boca dentro da pessoa, se ela não se converter, morre. Isso não faz parte do cristianismo. A gente já discutiu isso aqui um pouco em alguns momentos atrás. Né? O nosso espírito não é espírito de destruição. O evangelho não vai ser alcançado por força, mas por quê? Pelo poder do Espírito Santo. Então, quando a gente fala de agressão aqui, não é esse tipo de agressão, de intolerância que a gente vai ver mais para frente o que quer dizer e quais são os limites dessa tolerância.
Então a gente clama, por exemplo, o direito de entrar em qualquer país e nação. Por mais que esse país seja fechado, não queira que a gente entra escondido. A gente vai mesmo a despeito que eles não queiram. Nós não nos importamos com o que eles falam, se a gente pode ou não ir lá pregar o evangelho. A gente entra nas casas e fala o evangelho, por mais que eles não queiram ouvir. Então é nesse sentido que tem esse dever de agressão. Não física, mas de pregar a verdade, mesmo que não seja oportuna. Mesmo que o país queira nos matar, nós entramos lá também. Porque o evangelho precisa ser pregado em todo o país e toda a nação. Essa é a ordem do cabeça, que é uma ordem superior à daquele país, daqueles magistrados. Certo? Aqueles magistrados não têm autoridade para impedir que o evangelho entre. Eles podem nos perseguir, nos matar, mas a autoridade nos foi dada para entrar naquele lugar, para pregar o evangelho. E esse país vai ser oposto a nós. Não há neutralidade. Eles vão tentar nos perseguir e nós vamos tentar destruir essas ideologias, né, sofismas e tudo mais que a gente tem. Nós queremos destruir, né, e pela graça de Deus destruiremos. Certo? Então, nesse sentido, é necessário uma conexão da igreja com o cristianismo, porque como vai haver neutralidade se o cristianismo é isso, demanda isso? Certo? É possível haver neutralidade? Não. Somos contra todas essas práticas e religiões que estão por aí. É exclusividade, né? Então, a natureza do cristianismo impede um Estado que seja totalmente indiferente a respeito da verdade, do engano, da falsidade. Certo? O cristianismo não tolera o engano. Tudo bem? Então, dentro, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Exatamente. Então, os mandados de Deus, a grande comissão e tudo mais, é superior a qualquer mandato dos homens, né? Então, nos primeiros séculos, por exemplo, o cristianismo, ele esteve uma colisão direta com quem? Com todos os governos, não é? Todos os lugares que ele foi. Por quê? Ele era essencialmente missionário. Lembra que eu falei um pouco da história da igreja antes, que nos primeiros 500 anos, o tamanho da igreja, a quantidade de pessoas que se converteram, se manteve igual depois por mais ou menos 1000 anos. Ou seja, o zelo missionário, o alcance do evangelho foi tão rápido no início, cresceu tanto que depois, por mais que tenha mudado, né, pessoas morridas, sendo perseguidas para outro lugar, a quantidade de cristãos permaneceu mais ou menos a mesma. Teve uma explosão no início. É o que diziam os historiadores, né? Então, a gente vai ter uma colisão direta. E leiam lá Atos 17, 6 ao 8, por favor, para ver o que fala dos cristãos naquela época. E não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram essas coisas. Então ele era Paulo e Barnabé, que estava lá em Éfeso, não sei. Foi escondido na casa de Jasão, e eles foram lá atrás dele porque falaram, aqueles que fizeram o quê? Alvoroçaram, na nossa tradução mais comum é transtornaram, né? Aqueles que viraram o mundo de pé a cabeça, porque a gente prega práticas diferentes. A gente vai estar em oposição ao mundo, porque nós pregamos o que é o oposto ao mundo mesmo. Haverá hostilidade, não haverá neutralidade e coexistência pacífica, porque nós realmente proclamamos e pregamos para que se faça o oposto. Certo? Então, nesse sentido, é necessária uma conexão, porque se não houver uma conexão amigável, sem dúvida nenhuma será inimizade. Entenderam? Tudo bem nesse ponto? Então, qualquer Estado, né, ímpio não poderá conceder e ser amigável a essas demandas do cristianismo. Um magistrado que não é amigo do evangelho deve ser considerado, pela necessidade do caso, de tudo que a gente já viu até agora, um inimigo e perseguidor. Certo? Ou declarado ou secreto. Se um Estado não é cristão professo, ele será, direto ou indiretamente, um perseguidor do cristianismo. Tudo bem?
Não podemos afirmar que o Estado deve tolerar, por exemplo, igualmente todas as religiões e que todos têm o mesmo direito, são iguais. O que Cristo fala? Nosso Senhor, ele tolerava essas coisas? Ele tolerou que o seu reino, sua verdade, devesse ter direitos iguais com o engano, com a falsidade? Ele nunca afirmou isso, muito pelo contrário. Venha como está e continue como está, não é isso que nós pregamos? Não, vai e não peque mais. Mude de vida, pare de ser isso. Isso não tem lugar no reino de Deus. Então, Cristo nunca pregou esse tipo de igualdade. Certo? A gente vai ver depois, de novo, como que o evangelho funciona, né? Como que essa questão da liberdade da consciência e tudo mais, que nós não somos responsáveis diante dos homens. Nenhum homem pode interferir na nossa consciência. Que depois a gente vai ver por que disso, né? Porque nós somos responsáveis diretamente para com Deus. Certo? Então, Cristo falava que todos devem se arrepender, abandonar o engano, a falsidade e submeter à verdade. Certo? Cristo comanda que todos se convertam e se arrependam. Quem não fizer isso, porque não recebeu o Espírito de Deus, não foi eleito, vai ser condenado. Então, o comando de Deus é que se arrependam e que mudem de vida para toda a humanidade. Certo? Esta é a ordem de Deus. Tudo bem? Quem não ouvir essa ordem, a gente avisa, né? A gente fala, anuncia e depois a gente se livra do sangue, porque uma hora a foice vai vir e vai cortar a cabeça. Certo? Não haverá neutralidade, hora nenhuma. Um outro ponto é a questão do casamento. Então, o que é o casamento? Ele tem a sua origem na natureza, no sentido de Deus criou isso para todos os homens. Certo? Desde a criação, toda a humanidade é uma ordenança de Deus, não somente para cristãos, que estão debaixo da graça, né? Mas para toda a raça humana. Certo? Então, o casamento, porém, ele é regulado pela vontade revelada de Deus. Certo? Então, é um aspecto em que a gente tem tanto a necessidade da conexão da igreja, que regula esse aspecto moral do casamento, como a necessidade do civil, que regula todos os aspectos civis do casamento. Certo? Que é uma instituição para a sociedade civil de toda a raça humana, né? Então, a instituição do casamento ela deve ser vista sobre esses dois aspectos. Moral, que é a revelação de Deus, e civil, que recai sobre a providência do governo civil. Caso o Estado não reconheça a lei de Deus e promulgue leis contrárias à vontade revelada de Deus, o que vai acontecer? Que sociedade vai prosperar se o casamento, conforme Deus o regula, deixar de ser a norma, a lei e as outras coisas acontecerem? A sociedade vai prosperar? De forma nenhuma. Ele vai desatar, quebrar os laços sagrados, a família, a pureza, que são a base da sociedade. Certo? Se a gente quebra esses laços, pode contar quanto tempo aquela sociedade vai durar. Certo? Não vai ser nada bom. Pode ser que dure muito tempo, no sentido de impérios que duram muito tempo, mas o bem-estar daquela população não vai ser realmente bom. Tudo bem? Então, o Estado ele tem que reconhecer a lei de Deus e legislar, por exemplo, né, do ponto de vista civil, de acordo com a vontade de Deus. Ele deve falar quando o casamento é válido ou inválido, certo? Quando ele pode ser realizado ou não. A Bíblia fala, né, a vontade de Deus é clara. Não pode ser consanguíneo, não pode ser entre pessoas do mesmo sexo. A Bíblia deixa muito claro como que é um casamento entre um homem e uma mulher e tudo mais bem definido. Fala também, ele deve legislar quanto que essa aliança poderia ser rompida ou não, porque Deus deixa claro. Não deixa quanto que o casamento pode ser rompido e um divórcio pode acontecer. Uma lástima de toda a nossa sociedade é que o divórcio é agora algo natural e normal e fácil. Né? Quanto tempo leva para fazer um divórcio? Pouquíssimo. Né? Quantas vezes você pode casar e divorciar? Isso vai ser bom para a sociedade? De forma nenhuma. Então o Estado ele deveria legislar a esse respeito. Imagina se o casamento fosse respeitado dessa forma, garantido por lei. Como não ia ser mais bem organizada na sociedade e prosperar melhor? A questão do direito dos filhos, sucessões, tudo isso, o Estado deveria olhar para a Escritura para fazer correto. Certo? Para que a sociedade seja protegida, para que a família seja protegida. Se o Estado não é um com a religião verdadeira, haverá prejuízo de todos os lados. Certo? De todos os lados. Então é necessário uma conexão
amigável, né, entre igreja e Estado. Outro caso, talvez é o último, é o caso do sabá, né, do descanso religioso, que é, no nosso caso, o domingo cristão. Deus ordena que se descanse um dia, não é? O que acontece se o Estado não considera isso? Imagina, né, caso o Estado não proteja por lei o descanso religioso, a liberdade de cultuar vai estar em jogo. Imagina se nós fôssemos obrigados a trabalhar no dia de hoje. Quantas pessoas, por necessidade de sustento, não poderiam estar na casa de Deus? Não poderiam estar na comunhão dos santos? Se não há uma proteção da lei nesse sentido. Certo? E a gente já discutiu isso de novo, né? Sobre a questão do que pode ser feito, né, no domingo. As pessoas que realmente podem trabalhar sem nenhum prejuízo diante de Deus, a questão da necessidade, do auxílio, do socorro e etc. Né? Médicos, plantões e etc. Mas deve haver essa proteção na lei. Né? Então, o sabá, né, o domingo cristão, diferente dos outros deveres cristãos, que são particulares, entre aspas, ele é essencialmente social e público. É possível observar vários deveres cristãos sem o Estado interferir? É possível. Então, a gente pode, né, ler a Bíblia, a gente pode orar em casa, a gente pode fazer muitas coisas que são, de certa maneira, particulares. O domingo não. A gente precisa do consentimento dos outros. Certo? Para que a gente possa não trabalhar nesse dia e tudo mais, para que ele possa ser observado, da adesão e do consentimento dos outros. Esse é um aspecto público. Há um aspecto público nessa ordenança. Certo? O Estado tem que proteger essa ordenança de Deus. Se ele não protege, prejudicaria a comunhão dos santos, que é uma outra ordem de Deus. Então é necessário uma conexão dos dois. Que a gente tem como garantido hoje em dia, mas não considere que isso realmente é garantido. Podemos perder isso. Certo? Tudo bem? Então, uma vez que igreja e Estado são ordenanças de Deus e como tais não devem trazer danos um ao outro, a única conclusão que a gente tira disso é o quê? Que eles devem se unir e cooperar entre si, amigavelmente. Se não estão unidos, serão inimigos. Tudo bem? A gente para por aí porque nosso tempo acabou, mas depois a gente vai ver sobre a questão que a gente adianta um pouco, né? A independência espiritual da igreja e os princípios da tolerância, né? Que é, por exemplo, né, a conexão entre a religião e civil conduziria ao sacrifício da independência espiritual e a autoridade que pertence à Igreja de Cristo como seu reino independente. Né? Se há uma conexão, a gente tem esse sacrifício. Ou seria incompatível com a liberdade de pensamento, crença e ação que por direito pertence a todo homem como membro do Estado. A gente vai ver que são os dois pontos que levantam contra essa necessidade da conexão. E a gente vai argumentar que eles não são verdadeiros. Tudo bem? Alguma questão que queiram falar, acrescentar antes da gente encerrar? A Igreja de Cristo, James Bannerman. Depois eu trago a fotinha dele aí também. Trazer ele é grandão, né? Pessoal. A gente está mais ou menos na página 160, tem umas 700, 800 páginas nele. Mas eu vou resumir bastante dele, porque depois a gente vai ver coisas de sacramentos, né? Batismo, coisa que a gente já viu bastante. Então, Martin, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?